Olá, meus caros! Que alegria! Mais um encontro, mais um assunto importante. Hoje, novamente, o nosso encontro da segunda-feira, nossa Classroom. Hoje nós vamos, mais uma vez, estudar. Então, de qualquer forma, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, conheça o trabalho todo, registre-se lá, inscreva-se, acompanhe o nosso trabalho, compartilhe isso com a sua rede de contatos e vamos fazer desse espaço aqui um espaço de disseminação de conhecimentos, ok? Vamos lá? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento. Mais uma vez vamos falar sobre planejamento. Afinal de contas, plano de negócios é isso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como planejar, como fazer com que o seu negócio seja o mais rentável possível, ok? Então, como sempre, vocês sabem, eu gosto muito de usar uma pequena reflexão no começo da nossa conversa. Eu trouxe uma aqui de Robert Townsend, que é um grande economista e professor. Ele tem a seguinte frase, que eu acho extraordinária e muito adequada para isso que a gente vai discutir aqui hoje. Se você não fizer isso excelentemente, não faça isso. Porque se não é excelente, não será lucrativo ou divertido. O que ele está querendo dizer com isso? Ser empreendedor precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso, precisa ser bom para você, empreendedor. Mas você não pode esquecer nunca que isto que você está fazendo precisa ser lucrativo. E para ser lucrativo, a única forma é você fazer as coisas com excelência. Então a profundidade dessa frase do Robert Townsend é extraordinária e ela se encaixa como uma luva aqui para a nossa temática de hoje. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa discussão aqui. Quando a gente fala de sucesso financeiro, o sucesso financeiro ele tem inúmeras perspectivas que pode variar demais. De uma pessoa para outra, pode mudar completamente. Se para algumas pessoas sucesso financeiro é não ter dívidas, ter tranquilidade financeira, para outras pessoas talvez seja conseguir acumular capital, acumular patrimônio. Né? Então veja que sucesso financeiro tem uma conexão muito próxima com os propósitos de vida de cada indivíduo. Mas para uma empresa não, ok? Para uma empresa não. Um negócio ele precisa gerar resultado. Então, o sucesso financeiro no mundo dos negócios sempre será medido pela capacidade que esse negócio tem de cobrir os seus custos iniciais, alcançar uma lucratividade e manter um fluxo de caixa que seja positivo. Conseguiu entender? Não existe um negócio de sucesso financeiro, se ele não conseguir gerar resultados positivos, ok? Bom, então é óbvio que a gente precisa começar a entender algumas coisas sobre como a gente chega nesses resultados positivos. E um dos elementos importantes na vida do empreendedor é estimar a lucratividade que o seu negócio tem, né? Ou seja, você chegar em uma estimativa de lucratividade que seja interessante e que justifique os esforços e investimentos necessários para colocar esse negócio de pé. Então, para você conseguir chegar numa estimativa razoável, alguns passos precisam ser dados. Vamos lá. Primeiro deles, você precisa finalizar veja que nós estamos falando aqui da construção de um plano de negócios, né? Então, você precisa finalizar as projeções de venda e de despesas. Ou seja, você não vai conseguir descobrir qual será a lucratividade do seu negócio se você não tiver em mãos as informações sobre quanto você vende e quanto você gasta para vender, ok? Um segundo passo importantíssimo é você conseguir simular entradas e saídas de caixa. Ou seja, vendas não é a mesma coisa que caixa. Venda é um direito. Caixa é grana efetivamente no seu bolso. Né? Qual a diferença? Quando se fala em vendas, você eventualmente pode falar numa venda, por exemplo, de 30, 60, 90. Ok? Então você tem venda, mas isso não teve nenhum impacto no seu fluxo de caixa. Só vai ter daqui a 30 dias, quando a primeira parcela que esse cliente tem for paga. Ok? Terceiro passo é você avaliar a atratividade do seu negócio. Ou seja, considerando essas entradas e saídas de dinheiro, né, que você tem,
o seu negócio ele vai ou não valer a pena. Em outras palavras, o mundo do empreendedorismo a gente usa a expressão, ele fica de pé ou não. E no final da história, você ainda precisa monitorar o desempenho, você precisa monitorar os resultados que você está acompanhando. Obviamente, muita gente se assusta com isso, né? Por isso eu gosto de deixar essa frasinha aqui muito clara. Não se assuste. Não se assuste. Se você conseguiu chegar até esse ponto aqui, é sinal de que você já compreendeu o seu negócio, você já tem um modelo estabelecido e dominado, né, na sua forma de pensar, e você já mostrou conhecimento técnico, né, de levantamento de dados, de projeções, de finanças, que te permitiram chegar até este ponto. Então agora, nesse momento, basicamente é uma pequena coletânea e uma análise disso que você já tem, ok? Então você vai conseguir, é assustador? Pode até ser, mas você vai conseguir? Vai, meus caros, não fique tranquilo, não fique preocupado. Então vamos lá. A análise da lucratividade de uma empresa, ela demanda necessariamente 3 elementos fundamentais. Eles são óbvios, mas eu preciso colocá-los aqui porque, infelizmente, muitos empreendedores não se atentam à importância desses elementos aqui e simplesmente não os avaliam, né? Então você precisa, olha a palavra que eu estou usando, você precisa ter um balanço patrimonial e analisar esse balanço patrimonial. Balanço patrimonial é um documento contábil, ou seja, uma obrigação da sua empresa que vai ser feita pelo seu contador, ok? Então lá nesse documento você tem ele tem uma periodicidade anual, ou seja, encerrou o ciclo contábil, ele vai ser gerado pelo seu contador, e lá você vai ter as receitas, você vai ter custos, você vai ter despesas, e você vai apurar o resultado do seu negócio. Você vai saber, com o balanço, se o seu negócio deu ou não lucro, ok? Mas veja, ele é anual. Só que você, no dia a dia, no mundo real, você não pode esperar um ano inteiro para ter acesso ao balanço e ter informações que vão ajudar você nas decisões. Então, é extremamente importante que o seu contador forneça para você um DRE. DRE é o demonstrativo de resultados do exercício, né? Então, esse não é um documento fiscal, não é um documento contábil, ou seja, não há uma obrigatoriedade, mas sem ele você vai ter muitas dificuldades para gerir o seu negócio. Então, ele é uma planilha gerencial, ou seja, ele vai apoiar você nas suas decisões. E essa planilha, ela consolida as suas receitas, os custos, as despesas, os tributos que você vai pagar, né? E ele vai permitir que você faça uma análise contábil de um determinado período. Perceba a diferença em relação ao balanço? O balanço anual. O DRE ele é relativo a determinados períodos. Quais os ideais? O mês. Então, ao final de cada mês, fecha um DRE e você vai conseguindo acompanhar o que está acontecendo na sua empresa e vai conseguir interferir caso você perceba que isso seja necessário, ok? E um terceiro elemento que é absolutamente essencial para você é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um documento contábil, ou seja, ele é uma obrigação legal, mas ele também é gerencial. Ele vai ajudar você a tomar suas decisões, né? Ele basicamente demonstra as entradas e saídas de dinheiro do seu caixa num determinado período. Ou seja, é o entra e sai. É quanto efetivamente você tem à sua disposição de recursos financeiros. Legal? Muito bem. Mas então vamos lá. Vamos entender, já que a gente está falando aqui que uma empresa precisa gerar lucro, eu preciso saber como é que eu calculo esse lucro. Então, existe aquilo que a gente chama na contabilidade de equação do lucro líquido. Tá? E estou reforçando aqui, o lucro é o elemento essencial da sua empresa. É o primeiro objetivo do seu negócio. Ok? Então, como é que você começa a descobrir qual é a sua lucratividade? Você começa pela receita bruta. A receita bruta nada mais é do que o que você vende, a quantidade daquilo que você vendeu multiplicado pelo preço desses respectivos produtos ou serviços, seja lá o que você vende. Isso vai gerar para você a sua receita, ok? Ou seja, é o que você tem direito a receber pelo que você entregou ao cliente. Muito bem. A partir disso, você vai deduzir desta receita, ou seja, deste monte de dinheiro que você tinha relativo às vendas, você vai fazer as deduções da receita bruta.
Que deduções são essas? São os descontos, são as devoluções e são impostos sobre vendas. Basicamente aqui o nosso querido ICMS, né? Mas desconto, se você der um desconto para alguém porque tem algum pequeno dano no produto que você está vendendo, ou você está fazendo uma pequena promoção aí porque no seu salão de beleza, porque é o aniversário da pessoa, então você dá um desconto para ela no dia do seu aniversário. Ou seja, as devoluções, se você teve algum problema e o cliente te devolveu, coisas dessa natureza precisam ser descontadas, elas precisam ser abatidas da sua receita bruta. Então perceba que o montinho de dinheiro já diminuiu um pouquinho. Qual seria o próximo passo? E qual seria esse primeiro resultado? A receita líquida. Então, você pega a sua receita bruta, ou seja, tudo que você vendeu, desconta as deduções, você tem a receita líquida. Percebe? Mas ainda estamos longe de saber qual é o lucro desse nosso negócio aqui. Desta receita líquida, você vai descontar o nosso glorioso CMV, custo da mercadoria vendida, né? Que basicamente são os custos que você vai ter para gerar aquilo que você vai disponibilizar, aquilo que você vai vender para o seu público. Tá? Então pode ser um custo de produção, se é algo que você fabrica, né? Então são os custos relativos a isso, as matérias-primas, o salário dos operadores de máquinas, enfim, coisas dessa natureza, né? Ou a compra, se você for uma operação de varejo, né? Então, independente do que você venda, seja um bem, seja um serviço, você tem um custo para obter isto e então disponibilizar isso para o cliente. Isso precisa ser descontado da sua receita líquida. Muito bem. Fazendo esse desconto, você chega naquilo que na contabilidade nós chamamos de resultado bruto. Ok? Então aqui você já tem um resultado. Beleza? Mas ele ainda é bruto, porque ainda tem coisa que tem que sair daqui ou entrar, quem sabe, né? Muito bem. Daqui o que sai ainda? Saem as despesas operacionais. Então, perceba aqui, vamos lá, só uma observação. Perceba que aqui, quando nós falamos em custo, nós estamos falando em desembolsos, dinheiros que saíram do seu bolso para aquilo que você vende, ok? Para obter aquilo que você vende, seja um produto, seja um serviço. As despesas operacionais não têm a ver com o produto em si, mas com o processo de comercialização. Ou seja, são os desembolsos que você precisa fazer para conseguir vender o seu produto e manter a sua operação funcionando. Então, aqui salários, as comissões de vendedores, marketing, despesas financeiras, se você tiver um financiamento, coisas dessa natureza. Muito bem, vamos em frente? Então, perceba, resultado bruto, eu ainda tenho que descontar as receitas operacionais. Mas, caramba, não é só descontar, também tem coisa para entrar, né? Veja só, aqui nós temos aquilo que na contabilidade se chama de outras receitas operacionais. Então, o que são essas outras receitas? São dinheiros que entram no caixa, mas que não têm uma vinculação com o produto que você vende. Então, um patrimônio que você vendeu, uma marca, ou seja, a sucata, enfim, coisas que não são o produto em si, mas que são coisas que você vende e que vão gerar recurso financeiro para a sua empresa. Ok? Muito bem. Desconta esses dois elementos do resultado bruto, você tem o resultado operacional. Ou seja, isto aqui agora é o quanto a sua operação, a sua empresa conseguiu gerar de resultado. Que legal, né? Te dá uma notícia. Isso ainda não é lucro, porque ainda tem que sair coisa daqui. Vamos lá. Daqui ainda existe aquilo que na contabilidade se chama de resultado não operacional. Tá? Então, aqui são elementos que são, digamos assim, não tangíveis. Né? Ok? Não tangíveis. Ou seja, você aqui teve, por exemplo, entradas resultantes da atuação. Você como empresa, o CNPJ, a sua empresa, ela é proprietária de parte de uma outra empresa. Então, pode ser que venham dividendos desta outra empresa. Pode ser que venham lucros, ou você tenha lucros ou tenha perdas com investimentos que você fez. Ou seja, daquelas suas receitas, você separou uma parte e fez uma aplicação financeira que pode ter te gerado resultado financeiro. Né? Você pode ter ganhos ou perdas em função de câmbio, se você importa a matéria-prima ou se você vende seu mercadoria para o exterior. Você tem baixa de ativos. Né? O que é isso? Você baixou ativos.
Não necessariamente vendeu, mas eles não fazem mais parte do seu ativo. De repente entraram em desuso, obsolescências, coisas dessa natureza. Você pode ter perdas por uma enchente, uma calamidade qualquer. Ou seja, ações judiciais, né? Nós temos aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, que coloca uma porção de ferramentas na mão do consumidor, caso ele se sinta enganado, né? Então, eventualmente, você pode ter aqui alguma ação judicial que você perdeu, enfim, coisas dessa natureza. E além disso, deste resultado operacional, você ainda precisa tirar os tributos, mas não os tributos que têm como base a venda, né? Porque é o ICMS que está lá em cima. Aqui são os lucros que incidem sobre o resultado do seu negócio. Basicamente, aqui a gente está falando de imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido, ok? Bom, aí sim, agora nós chegamos no lucro líquido. Ou seja, vejam só isso aqui. Você reduziu, você foi tirando despesas, foi tirando custos, você tirou despesas, entrou um dinheiro que você não imaginava aqui de alguma coisa que você vendeu e que não é do seu produto. Você teve ganhos de capital ou perdas em função de ações judiciais, enfim, coisas dessa natureza, pagou todos os impostos, no final da história, tudo foi quitado. E ainda sobra dinheiro. Ok? Ou não. Pode ser que você tenha prejuízo, né? Então, o lucro pode ser negativo. A diferença é que o lucro negativo recebe o apelido de prejuízo, ok? Beleza? Conseguiram entender isso? A ideia aqui é a gente conseguir entender agora, interpretar isso aqui. Porque, infelizmente, muito empresário, de forma muito amadora, acha que basicamente o lucro dele é o que ele vendeu e o que ele gastou. Ah, ok. Mas que gastos foram esses? Por quê? Porque vai mudar muito. É muito importante você entender que gastos foram esses e onde eles foram, porque isso vai determinar que tipo de ação você vai tomar no seu dia a dia. Então vamos tentar entender um pouquinho mais. Como é que eu posso então maximizar o lucro de uma empresa, né? Então nós temos aqui a nossa estrutura básica aqui, que nós já acabamos de ver. Como é que eu posso maximizar o meu resultado, né? Bom, eu posso dar um jeito de aumentar esses dois elementos aqui, ó. Ou seja, eu posso vender mais, percebe? Posso vender mais e conseguir mais receita. Isso, em tese, pode aumentar meu lucro. E eu também posso, de repente, vender outras coisas aqui, né? Alguma coisa lá, ficar de olho lá nas minhas sobras, melhorar meus processos, enfim, para não ter tantas perdas. Enfim, eu consigo, talvez, ganhar um pouco mais de recurso financeiro aqui. E eu também posso fazer ações para reduzir essas deduções aqui de receita, ou seja, o seu enquadramento tributário é essencial. Aqui o seu melhor amigo é o seu contador. Ele vai conseguir enquadrar exatamente cada item que você vende. Isso é importante. Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Os processos, ou seja, o custo da mercadoria vendida, né? Se você produz alguma coisa na sua operação, os processos podem e precisam ser melhorados para que você consuma menos materiais, menos insumos, menos tempo e produza mais, por exemplo, né? Ok? Você tem que dar um jeito de reduzir as despesas operacionais, né? Então, se você conseguir, por exemplo, ao invés de fazer uma publicidade no horário nobre da TV, que é extremamente caro, você gastar uma parcela desse valor e você consegue fazer uma campanha muito mais abrangente na internet, por exemplo. Não estou dizendo que é esse o fato, mas é só um exemplo para você entender de que natureza de ações nós estamos falando aqui. E impostos e contribuições podem ser reduzidas? Devem ser reduzidas. Então aqui, sim, você precisa fazer planejamento tributário junto com o seu contador, junto com o advogado tributarista. Veja, fazer planejamento tributário é muito diferente de sonegação fiscal, ok? Sonegação de tributos é crime. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de identificar elementos legais que você possa adequar e usar no seu negócio, ok? Então, nós estamos falando de planejamento tributário. Nós não estamos aqui falando de sonegação fiscal. Então, quando eu falo em reduzir impostos, significa que você identificar formas de enquadrar tributariamente de forma mais adequada a sua operação para que sejam menores os impostos incidentes, ok? Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Um elemento muito importante, você percebeu? A nossa estrutura começa com a receita de vendas.
Então você precisa descobrir como é que você vai estimar essas vendas, né? Então a lucratividade ela tem uma vinculação direta com as previsões. Por isso é tão importante quando você vai montar o seu plano de negócio que você faça esta projeção de vendas de pelo menos 3 anos, ok? Porque isso vai ajudar você demais nas decisões futuras. Você está começando um negócio, então você tem que olhar um pouquinho mais à frente, ok? Então projetar essas vendas e essas despesas que você vai ter com essas vendas nunca é muito fácil. Mas aqui vai uma dica de alguém que realmente se preocupa com você. Seja o mais realista possível. Ok, você é um empreendedor sonhador? Que maravilha. Você é um otimista por natureza? Sensacional. Mas, meu amigo, na hora de fazer as contas financeiras, esqueça um pouquinho esse seu lado e seja muito pragmático, seja muito realista. Uma coisa é o que você gostaria de vender, outra coisa é o que você é capaz de vender. E uma terceira coisa é o que o mercado gostaria de comprar. Então você precisa tomar muito cuidado quando você faz essas projeções, ok? Então o nome desse cuidado é cautela, certo? Vamos lá. Mas como é que a gente pode projetar as vendas, né, se você não tem uma bola de cristal? Então, veja só, aqui a gente precisa entender uma coisa. Você está falando de futuro. Projeção é olhar para frente. Então, em algum momento, aqui dentro desse processo, você tem que intuir coisas. Percebe? Você vai ter que fazer apostas. Primeiro, porque isto é futuro. Você não tem certeza de absolutamente nada. Ah, professor, mas eu vou pegar os dados de venda do mercado e eu vou pegar o histórico de vendas do mercado e faço uma parcela disso escolho o market share e trago isso para o meu negócio. É possível. Dá para fazer? Claro que dá. Mas quem garante para você que o futuro é uma repetição do passado? Perceba? Então, aqui o segredo de fazer uma boa projeção de venda, e ela é muito realista, é você pegar diferentes abordagens. Olhe sob diversos olhares, sob diversas óticas, para você conseguir chegar no número mais adequado possível, ok? Então, vamos lá. Uma primeira abordagem para a gente fazer essas projeções é aquilo que se chama de abordagem de vendas comparativas, né? Que basicamente o que você faz? Você compara, faz as suas estimativas com base naquilo que os seus concorrentes estão vendendo. Ou seja, então em função do que eles vendem, você se compara com eles em termos de tamanho e tal, você faz uma proporção e você estima a sua possibilidade de vendas com base no que os seus concorrentes estão vendendo, ok? Afinal de contas, você não tem um histórico, você está começando um negócio agora, né? Outro elemento, outra forma de fazer é o que se chama de abordagem de vendas médias. Basicamente, o que é essa abordagem de vendas médias? Ela é baseada numa quantidade de transações que você espera, que você acredita que você consiga fazer em um determinado período. E aí você multiplica pelo ticket médio que você imagina que você vai conseguir faturar. Tá, ok? Então, vamos lá. Você perceba que isso aqui tem muito a ver com intuição. Aqui é um feeling, né? Mas, de qualquer forma, pode ser usado, ok? Porque quanto mais você dominar o mercado, quanto mais você conhecer esse mercado e o produto com o qual você está lidando, mais feeling, mais percepção você tem acerca desse mercado e mais facilmente você consegue definir mais ou menos o que você pode vender, ok? Percebe? E o ticket médio você também consegue prever. E uma terceira abordagem é aquilo que a gente chama de abordagem de baixo para cima. Essa pura matemática. Né? Pura matemática. Você vai pegar, basicamente, os custos que você tem para obter aquilo que você vai vender, seja um produto ou um bem, mas as despesas que você vai fazer para conseguir fazer a operação de venda e manter a sua empresa, e ainda qual é a margem que você espera de ter ao final do seu processo de vendas. Com base nisso, você consegue dimensionar as vendas, ou seja, qual é a receita. Né? Ou seja, é aquilo que, em tese, isso aqui seria você, pelo menos, identificar as receitas que gerariam o seu ponto de equilíbrio, ok? Não importa, então, vamos lá. Aqui isso aqui é essencial. Vou abrir tudo aqui de uma vez só para a gente ter a convicção certeza. Ficar mais fácil de compreender.
você precisa ter, independente da abordagem que você vai usar, tem que estar muito claro para você e para qualquer pessoa que leia o seu plano de negócios, quais são as premissas que você usou. Basicamente, as premissas são o quê? Que regras você usou para fazer as contas, para conseguir chegar naquele número. Porque acertar o número, essa projeção, ela é muito difícil, porque, lembre-se, a gente está falando de futuro, né? Então é totalmente incerto. Então aqui a gente está tratando de errar menos. Então, mas de qualquer forma, se você tiver uma premissa, ou seja, você tiver uma lógica compreensível que possa fazer sentido, ela pode orientar as suas decisões ao longo do processo. Ok? O importante é que você conseguir demonstrar que há uma lógica por trás desse raciocínio que você faz. Então, isso é muito importante. Nenhum investidor acredita em uma empresa que chuta, né? Aquele tal do achismo, né? Da adivinhação. Isso não existe. Você tem que ter um regramento. Ok? Outra coisa importante é que a premissa vai ajudar demais qualquer pessoa que for ler o seu plano de negócio. Então, ela vai saber exatamente que fontes você usou para fazer as suas projeções financeiras. Isso, para o investidor, passa confiança. Não importa, então, quais sejam essas suas premissas, se elas são as mais acertadas ou não. O importante é que elas sejam claras e muito bem explicadas. Ok? Muito bem explicadas. Para quê? Para que quem for ler consiga entender qual foi a sua lógica para conseguir chegar naqueles números que você está apresentando. Ok, meus caros? Hoje foi pesado, hein? No próximo vídeo a gente vai continuar essa conversa aqui. Né? Essa conversa sobre a rentabilidade do seu negócio, porque ainda tem uma porção de outras coisas para a gente ver aqui. Ok? Mas hoje nós vamos parar por aqui. Bom, meus caros, eu espero que esse nosso raciocínio aqui tenha acendido algumas luzinhas aí para você, tenha feito algum sentido para você. Nós tentamos aqui nessa primeira parte, vamos chamar assim, dessa nossa discussão sobre a lucratividade, sobre a questão financeira de uma empresa, alertar você para algumas coisas. Né? É muito importante isso, porque para muitos empreendedores iniciantes, talvez isso aqui não seja uma coisa tão clara. E mais uma vez eu insisto, nossos vídeos aqui não têm a intenção de esgotar absolutamente nenhum tema. Nossa regra aqui, nosso objetivo aqui é despertar em você a percepção de que algo é importante e algo precisa ser visto. Nós queremos fazer com que caiam fichas para você, empreendedor, aí. Meus caros, aqui embaixo, como sempre, são os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, compartilhe, acompanhe o nosso trabalho por lá e vamos fazer desse aqui um grande espaço de discussão e de debates sobre empreendedorismo. E com relação a este vídeo, se você gostou dele, dê o seu like, se inscreva no canal e vá lá, marque o seu sininho. Assim o YouTube vai informar você cada vez que um novo vídeo for postado. E mais importante do que isso, vai dizer para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que este conteúdo é relevante para você. E assim ele vai espalhar esse conteúdo para muito mais pessoas. E finalmente, engaje. Vá aqui embaixo, faça os seus comentários, faça as suas perguntas, faça as suas sugestões. O espaço de comentários está aberto justamente para isso. Meus caríssimos, hoje encerramos por aqui. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá. Façam excelentes negócios. Grande abraço.